Dando sequência no nosso conteúdo, então, a gente verá agora probabilidade. Probabilidade é o estudo de experimentos que, mesmo realizados em condições bastante parecidas, apresentam resultados que não são possíveis de prever. A probabilidade geralmente será apresentada, a sua resposta final, na forma de fração ou de porcentagem. Então, toda vez que eu tiver um evento, um experimento, em que eu não possa prever o possível resultado final, eu chamo isso então de probabilidade. Vamos ver algum exemplo agora. Então, olha só o que a gente pegou como exemplo aqui. Quando a gente lança um dado, a gente não consegue prever qual vai ser o número que vai cair desse dado até que de fato ele caia. Então, se eu não consigo prever a minha resposta final, é probabilidade. Então, ele está perguntando assim para a gente no primeiro exemplo. Ao lançar um dado, qual a probabilidade de sair um número par? Então, eu quero fazer o estudo desse evento que não tem como eu prever a sua resposta antes. Então, eu tenho 6 possibilidades de números em um dado, do 1 ao 6, mas eu quero que saia um número par. Então, para sair um número par, tem que sair o número 2, ou o número 4, ou o número 6. Essas são as minhas possibilidades. E aí eu faço a minha resposta em fração ou em porcentagem. Se eu for fazer em fração, ela tá bem tranquila. De um total de 6 números no dado, a probabilidade de cair um número par são apenas 3. Então, eu fico com a fração 3/6. E aí, retomando o conceito de fração, quando a gente tem o total ou todos os números envolvidos, sempre tem que ficar no denominador. E o que eu quero, sempre no numerador. Por isso que eu escrevo a fração 3/6. 3/6 é a minha resposta, mas ela não está na forma elegante. Toda fração que dá para simplificar, é obrigatório simplificar. Então, quando eu simplifico a minha fração por 3, ela vira meio. Fração na forma irredutível. Então, a minha resposta para esse evento é: ao lançar um dado, a probabilidade de cair um número par é metade. De 6 números do dado, 3 são par. Então, a probabilidade é meio. Mas eu comentei com vocês também que a probabilidade ela pode vir com a resposta em fração ou em porcentagem. Em porcentagem, a gente pode resolver ela por regrinha de 3. Qual é as minhas possibilidades em um dado? As minhas possibilidades em um dado são 6 números. Isso em porcentagem é tudo que eu tenho. 6 possibilidades é tudo que eu tenho no dado. Em porcentagem, então, é meu 100%. Sair um número par, eu tenho 3 opções. Será quantos por cento? Era 6, virou 3, diminuiu. Quanto menor a minha possibilidade, menor a minha porcentagem. Então, minha regra de 3, ela é diretamente proporcional. Já podemos multiplicar em cruz, então. 6 vezes x, 6x. 100 vezes 3, 300. Quem multiplica a letra, passa sempre dividindo. 300 dividido por 6, x vale 50. A nossa resposta é em porcentagem, 50%. Quem não gosta de usar a regrinha de 3, poderia responder também por fração. A minha fração, de 6 opções, possibilidades, para separar eu pego 3. Então, eu quero 3/6 de 100%. 3 vezes 100, 300. 6 vezes 1, porque quando não tem nada no denominador é 1, 6. 300 dividido por 6, 50%.
Cada um pode encontrar a porcentagem da maneira que quiser, por regrinha de 3 ou direto por multiplicação de fração. Vamos pensar ainda no lançamento de um dado, mas se agora, além de eu pedir que fosse um número par, eu quero que ele seja par e primo ao mesmo tempo. Então, quando eu lançar um dado, além de cair um número par, tem que cair também um número que seja par e primo. Então, quando eu penso nos números pares, eu já sei quem pode cair. Pode cair o 2, o 4 e o 6. Quando eu penso nos números primos, números que apresentam só dois divisores, o 1 ou ele mesmo, pode cair o número 2, 3 e 5. Só que eu quero que ele seja par e primo ao mesmo tempo. Então, só se for o número 2. Para eu responder essa probabilidade aqui em fração de 6 números que podem cair quando eu lanço um dado, apenas o 2. Então, apenas um número. 1/6 em fração e em porcentagem, cada um vai escolher o que acha melhor, ou vai escolher a regrinha de 3, ou vai escolher a multiplicação de fração. Se eu for por multiplicação de fração, eu quero 1/6 de 100%. 100 vezes 1, 100. 6 vezes 1, 6. E 100 dividido por 6. Ele vai dar uma dízima, ele vai dar aproximadamente 16,6. Vamos deixar a nossa fração, a nossa porcentagem, na forma de um número só, então eu vou dizer aproximadamente. A minha casa decimal, ela foi maior que 5, então eu vou arredondar o meu número inteiro para um número maior. Então, aproximadamente 17%. Então, a minha resposta em fração, 1/6, e em porcentagem, 17%. Lembrando que quem não gosta dessa maneira, poderia usar a regrinha de 3, que dá a mesma coisa. 6 possibilidades num dado é 100%. E uma possibilidade é quantos por cento? E aí, a gente multiplica em cruz e nós vamos chegar na mesma resposta.